Graça e paz, queridos. Estamos de volta com mais uma mensagem dentro de uma série de mensagens que traz como tema é tempo de vencer. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não saia daí. Daqui a pouquinho nós voltaremos com a poderosa palavra de Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és tua graça cobre os meus temores. Glória a Deus! Que bom mais uma vez, mais uma semana, nós termos o privilégio de ouvirmos a poderosa palavra de Deus. Eu gostaria de mais uma vez pedir para que você compartilhe essa mensagem, marque os seus amigos, seus irmãos. Eu creio que essa palavra ela vai gerar no coração de alguém uma expectativa, uma mudança, uma fé genuína para que alguém possa alcançar a sua bênção e a sua vitória. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz e prosperar para aquilo a qual foi enviada. Então, compartilhe, marque os seus amigos, seus colegas, seus irmãos, transmita esta palavra para frente para que pessoas, muito mais pessoas, sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você nessa tarde uma palavra que se encontra no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4 e o versículo de número 9. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4 e o versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus. Queridos, Jabes, ele poderia ter sido somente mais um personagem bíblico que apareceria na Bíblia, um dos descendentes da tribo de Judá, caso Jabes não tomasse uma decisão, caso Jabes não se posicionasse, caso Jabes não fizesse uma escolha. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos o futuro de uma pessoa já definido e determinado pela sua mãe, determinado pelos seus familiares, definido por aqueles que estavam próximo dessa criança. Jabes, quem sabe diferentemente dos seus irmãos, ele nasce em meio a um momento de aflição. Foi um parto, certamente, com muitas dificuldades, que levou a sua mãe a dar o nome de Jabes, que significa filho do sofrimento. E o fato de Jabes ter recebido esse nome, certamente o seu futuro já estava definido.
já estava determinado, mas um filho nasceu debaixo de uma palavra de maldição, debaixo de uma palavra de sentença, porque o nome Jabes significa o filho do sofrimento. Eu fico imaginando que onde Jabes passava desde a sua infância, Jabes era malquisto, era rejeitado, quem sabe uma criança de poucos amigos, por conta daquilo que ela havia provocado no seu nascimento. Ainda que de forma indesejada, ainda que Jabes não tivesse planejado aquilo para a sua vida e para o seu futuro, mas por circunstância do meio, Jabes vai receber uma sentença sobre a sua vida. O seu futuro estava pré-definido por conta da sua origem e por conta daquilo que ele havia recebido como a sua identidade. Mas Jabes, ele decidiu. E eu aprendo com Jabes nessa tarde, através desta palavra, que as nossas decisões e as nossas escolhas definem o nosso caráter e determina os lugares em que nós chegaremos. Nós podemos mudar sim a situação, o cenário, nós podemos mudar a circunstância da nossa vida, nós podemos viver uma nova história, mas é necessário que nós tomemos algumas decisões, é necessário que nós façamos algumas escolhas. Eu não posso me conformar com aquilo que, quem sabe, aconteceu na minha vida ou está acontecendo na minha história por conta daquilo que está envolvido no meio da circunstância em que eu estou vivendo. Eu posso mudar o cenário, eu posso mudar a direção, mas tudo isso está relacionado diretamente à decisão que eu vou tomar, às escolhas que eu vou fazer. Jabes me ensina nessa tarde, através desta palavra, que eu posso sim viver uma nova história, que o desfecho da minha história pode ser diferente. E eu sei que alguém que está vendo esse vídeo e que está ouvindo esta palavra nessa tarde, já estava se conformando com aquilo que vem acontecendo na tua vida, já estava se conformando com aquilo que está acontecendo na tua história. Claro, está fora daquilo que você havia planejado, está fora daquilo que você havia pensado. Quem sabe aquilo que vem acontecendo na tua vida, lá dentro da sua casa, no meio da sua família, talvez no seu ministério, talvez no seu casamento, está fugindo daquilo que você havia planejado e daquilo que você havia projetado. Mas você pode mudar essa situação, você pode mudar este cenário, essa história pode tomar uma outra direção, mas tudo depende de você. É você quem vai tomar a decisão. A Bíblia diz que Jabes, quando vai chegando na sua maior idade, que vai tendo consciência daquilo que ele estava vivendo e daquilo que certamente ele viveria nos anos da sua vida, no decorrer da sua história, Jabes toma uma decisão. E essa decisão levou Jabes a ser o mais ilustre entre os seus irmãos. Essa decisão levou Jabes a uma condição de ser o mais destacado, o mais honrado, aquele que deveria ser o maldito, aquele que deveria ter uma história de derrota, uma história de frustração, aquele que deveria ter uma história de decepção, ele se torna o mais notável, ele se torna o mais destacável, ele se torna o mais honrado, o mais ilustre entre os seus irmãos, porque Jabes, ele decidiu. Tudo depende de você. Assim como na vida desse homem, ele decidiu a viver uma nova história. Ele decidiu buscar em Deus uma nova história para a sua vida. E a Bíblia diz então que Jabes, ele vai invocar o Deus de Israel. Jabes descruza os seus braços. Jabes se levanta. Jabes toma uma decisão. Eu vou invocar o Deus de Israel e vou viver uma nova história na minha vida. Nem tudo está perdido. A caneta ainda continua na mão de Deus, mas depende de você.
se você se conformar com esta situação, se você se conformar com aquilo que você vem vivendo, a história da sua vida vai terminar desse jeito. Mas se você tomar uma decisão, você pode viver uma nova história, você pode viver um novo tempo na sua vida. A Bíblia diz no capítulo 23 e o versículo 7 do livro de Provérbios, que assim como imagina a nossa alma, assim será. Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio de nós decidirmos, de nós fazermos as escolhas, para que nós vivamos o resultado e as consequências das nossas escolhas. Qual é a fonte que você está buscando? Aonde você está procurando? Qual tem sido o seu refúgio? Jabes, ele não vai buscar refúgio nos seus irmãos. Jabes, ele não vai buscar refúgio na ciência. Jabes, ele não vai procurar mudar a sua história na esfera horizontal. Mas a Bíblia diz que Jabes, ele invoca o Deus de Israel. Ele vai buscar na fonte certa. Ele vai buscar na fonte que pode. Ele vai buscar na fonte que tem. Ele vai buscar na fonte que faz. Ele vai buscar na fonte chamada Deus de Israel. Alá vai subcomandar a cheia. E nessa tarde, o conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida é de que você, assim como Jabes, também toma uma decisão. Vá buscar na fonte certa, vai clamar a Deus, vai invocar a Deus, o Deus de Israel. Ele deseja, ele quer, ele está disposto a dar uma guinada na sua vida, ele está disposto a mudar a sua história, ele está disposto a mudar, a transformar a maldição em bênção. Mas é necessário que você faça a sua parte. É necessário que você tome uma decisão. Quando eu olho para a palavra de Deus, no Salmo de número 113 e no versículo 7, eu encontro alguém que um dia também toma uma decisão de deixar as ovelhas do seu pai e ir até o campo da batalha para vencer o gigante Golias. Este homem, quando escreve o Salmo de número 113, no versículo 7, ele faz alusão daquilo que havia acontecido na sua história. E ele diz que do pó Deus levanta o pequeno, do monturo ele ergue o necessitado, para fazer-se assentar junto aos príncipes, os príncipes do seu povo. O que o salmista está nos ensinando aqui é que o Deus que nós servimos, é que o Deus que nós adoramos, é que o Deus que nós pregamos, ele é expert, ele é experiente em mudar e transformar a maldição em bênção. Ele transforma o lixo em luxo. Ele transforma o ordinário em extraordinário. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar essa maldição em bênção. Mas você precisa fazer a sua parte. É necessário você fazer como fez Jabes. Invocar o Deus de Israel. Buscar a presença de Deus. Clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ele está te esperando, ele está te aguardando. A tua história ainda não acabou, a tua história ainda está sendo escrita e ela pode tomar um novo rumo, ela pode ter um novo desfecho. Tudo depende de você. Se Jabes tivesse se conformado, certamente a sua história já estava pré-definida, já estava pré-determinada por aquilo que a sua mãe havia liberado. Liberou uma palavra de maldição. É o filho do sofrimento. Esse aqui é o causador de dor. Esse aqui é o causador de aflição. O futuro de Jabes já estava pré-estabelecido, mas em um momento da história de Jabes, ele toma a decisão e faz a escolha que eu e você precisamos fazer na nossa vida. Chegou a hora de você fazer uma decisão. Chegou uma hora de você fazer escolha. Deixa as pessoas de lado. Deixa o sistema de lado. Esqueça aquilo que aconteceu. Se aparte do teu passado e procura viver o teu presente. As tuas escolhas,
e as tuas decisões vão definir o teu caráter e vão determinar a lugares que você chegará. É as tuas decisões, não importa aquilo que estão falando do seu lado. Você não pode tomar decisão pautado na opinião pública ou naquilo que as pessoas estão dizendo. Você precisa tomar uma decisão ouvindo aquilo que o Deus de Israel está dizendo ao teu respeito. Nessa ocasião, Jabes invoca ao Deus de Israel e vai colocando o seu plano de vida, o seu projeto de vida, ele vai colocando na presença de Deus. Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor alargar as minhas fronteiras, se a tua mão for comigo, se o Senhor me guardar e me dar livramento de toda cilada do diabo, a Bíblia diz que Deus, ele foi com Jabes. Deus entrou com providência, Deus mudou a história desse moço, ao ponto dele ser o mais destacado dentro da sua casa, no meio da sua família e dentre os seus irmãos. Deus quer mudar a sua história, Deus quer te colocar de pé, Deus quer te colocar no lugar de honra, Deus quer te prosperar, Deus quer te colocar no lugar de destaque, Deus quer te levantar como um profeta para esta geração. A tua história ainda não acabou. No lugar que Satanás quer colocar um ponto, Deus quer colocar uma vírgula para continuar escrevendo, mas tudo depende de você. Esta é a tua hora de você se levantar em meio a essa pandemia, em meio a essa situação, em meio a esse momento de aflição. Não importa a tua origem, não importa de onde você saiu, não importa qual é a sua família, não importa o que você recebeu na sua infância, quem sabe na sua juventude, não importa quais são os seus traumas, Deus está te chamando nessa tarde. Levanta, invoca o Deus de Israel, apresenta para Deus quais são seus sonhos, quais são seus projetos, que se refaia, o labacandarabachanda. Eu estou sentindo que Deus vai entrar na tua casa através desta palavra, Deus vai entrar no teu coração. É chegado um tempo novo para você. Tem muita gente que nesse momento está se entregando, tem muita gente que nesse momento está se encolhendo, está se escondendo, está abrindo mão daquilo que Deus deseja fazer na vida dela, mas Deus está interessado em você. Deus não abre mão de você, ainda que pessoas, ainda que dentro da tua família, ainda que pessoas íntimas suas lançaram palavras, quem sabe traumatizar a sua vida, as suas emoções, ferir o teu coração, mas o Deus de Israel, o Deus de Jabes, ele está interessado na tua vida, ele quer mudar o cenário, ele quer entrar com providência. Eu creio que está chegando um tempo novo para a sua vida, assim como imagina a tua alma, assim será. É a palavra de Deus, Provérbios 23:7, assim como imagina a tua alma, assim será. A alma de Jabes imaginava ele destacado, próspero, grande, honrado entre os seus irmãos. A Bíblia diz que Deus foi com Jabes, Deus entrou com providência, Deus mudou o cenário, Deus transformou a maldição em bênção. E Jabes, quando é lembrado, quando aparece na descrição bíblica, Jabes não aparece como um personagem comum. Jabes aparece como o mais destacado entre os seus irmãos. Tudo isso é fruto de uma decisão, é fruto de uma escolha. Então, o conselho de Deus para nós, através dessa mensagem: escolha invocar o Deus de Israel, escolha clamar o Deus de Israel, escolha adorar o Deus de Israel, escolha buscar no Deus de Israel, porque Ele está interessado, Ele pode e deseja mudar a história da sua vida. Você vai contar o teu testemunho,
Você mesmo aí que está já dependente de remédios, que está entrando num processo de depressão, você que está pensando em abandonar tudo, você que está pensando em deixar sua casa, sua família, é para você que está cansado ao ponto de chegar a dizer: eu não presto mais, eu não sirvo mais, para mim não dá mais. Deus está falando com você nesta tarde, Jabes. Ele está interessado em você. Ele conhece a tua história, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece os teus traumas, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas feridas, mas Deus está esperando você se levantar, está esperando você clamar. Os céus querem se manifestar sobre a terra, mas é necessário que você faça a sua parte, é necessário que você se posicione assim como Jabes. Eu não quero mais viver algemado, eu não quero mais viver deprimido, eu não quero mais andar debaixo dessa maldição, eu não quero mais andar nesta situação. Eu nessa tarde decido viver uma nova história, porque eu entendi que eu fui chamado por Deus para ser mais do que vencedor. Levante a sua cabeça, invoque o Deus de Israel e se prepare para viver um novo tempo e uma nova história. Ainda no ano de 2021, Deus vai dar uma guinada na sua vida, você vai se levantar, honra vai chegar na tua casa, Deus tem uma porta para escancarar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, receba esta palavra, pratique ela, porque a palavra poderosa é a palavra praticada. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu creio que o tempo de cantar chegou para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu quero orar rapidamente com vocês para nós encerrarmos mais uma mensagem. Senhor, no nome de Jesus, eu quero juntamente com todos os nossos irmãos que estão também concordando nesta hora, colocando a sua fé em ação, Pai, intercedendo pelos nossos irmãos, principalmente pelos nossos irmãos que estão atravessando o vale da enfermidade, que estão acamados dentro de um hospital, quem sabe no UPA, numa clínica, em suas casas, mas que estão, Pai, vitimados pela infecção do vírus Covid-19. Nós apresentamos todos os teus filhos, pedindo que a tua mão poderosa alcance cada vida, alcance toda a estrutura dos teus filhos, trazendo renovo, cura, restauração, em nome de Jesus. Oramos também pelos profissionais da medicina, médicos, pelos enfermeiros, pelos que trabalham na administração, pelos que limpam, enfim, que o Senhor abençoe todos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração e até a semana que vem, no nome de Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame.